Gaúchos e gaúchas, eu quero me dirigir nesse vídeo a toda a sociedade gaúcha, mas muito especialmente a minha equipe. E não estou me referindo aqui à minha equipe de secretários ou de assessores, mas à minha enorme equipe de servidores públicos. A partir de hoje nós vamos debater com vocês, servidores, e com os deputados, com os sindicatos, com as entidades representativas e com toda a sociedade gaúcha, uma série de medidas importantes, necessárias, urgentes e transformadoras da realidade do Rio Grande. São medidas muito difíceis de serem tomadas e que eu sei vão impactar muito a sua vida. Mas eu também sei que não é mais possível adiá-las. E é por isso que eu estou aqui falando sobre elas. Um governo não é só as decisões que se tomam nos gabinetes. Ele é principalmente a maneira como se serve ao cidadão. Vem daí a beleza e a responsabilidade do nome servidor público. É a forma como se atende nas repartições públicas, como se dá aula, como se cuida das pessoas na saúde, como se protege a vida com os seus agentes de segurança, como se faz obras e como se prestam os mais diversos serviços que realmente definem um governo. E é por isso que eu tenho orgulho, muito orgulho, de ser filho de 2 servidores públicos. E me considero também um servidor público, ainda que por eleição e com um prazo definido. É justamente por ter essa consciência da importância dos servidores públicos que nós vamos apresentar ao longo dos próximos dias uma ampla reorganização nas suas carreiras, na maneira como o Estado contrata, remunera e se relaciona com as diferentes categorias funcionais. Nós vamos fazer isso da forma mais transparente possível e da maneira franca e honesta com que eu sempre agi. Eu não vou aqui dourar a pílula. Nós vamos ter, sim, mudanças impactantes e que vão transformar o modo como os contra-cheques são construídos, mexendo em vantagens, em corporações e mesmo na Previdência. Mas nós não vamos, em hipótese nenhuma, mexer em qualquer direito adquirido de nenhuma categoria. E muitos servidores que hoje recebem menos vão ter até mesmo um ganho real na sua remuneração. A nossa intenção não é fazer do servidor público um culpado ou um problema. O que nós queremos é garantir que o Rio Grande do Sul possa, ao longo dos próximos anos, resgatar o valor do servidor como parte da solução do Estado. Porque sem ele não há nenhuma chance de nós evoluirmos e sermos o Rio Grande do Sul que nós já fomos e que todos nós sabemos que podemos voltar a ser. Mas para isso é preciso enfrentar de forma contundente e rápida a situação financeira do Estado, que é gravíssima. Não foi por culpa dos servidores, mas hoje essa situação se reflete diretamente neles, com o parcelamento dos seus salários e com a dificuldade de melhoria nas suas condições de trabalho. Mas o parcelamento dos salários ele é apenas o sintoma, que não vai passar se nós não agirmos para curar a doença. Os servidores são hoje duplamente penalizados. Pagam a conta com atraso dos seus salários e pagam também como cidadãos gaúchos, sofrendo com altos impostos, com a condição das estradas, com a falta de uma educação melhor e com a dificuldade de acesso à saúde. Só para citar alguns dos exemplos que vêm de anos e que todos vocês sabem e vivem no dia a dia. E quanto mais nós demorarmos para agir, mais alta vai ficar essa conta até o momento em que vai ser impossível de pagá-la. Nesse ano de 2019, por exemplo, o Estado já consome incríveis 82% das suas despesas pagas até agosto com a folha dos servidores. E nem assim o salário está em dia. No orçamento do ano que vem, faltam mais de 5 bilhões de reais para fechar as contas. E é bom lembrar que nós não estamos pagando a dívida com a União ou a parcela necessária para os precatórios. E se o governo nada fizer, se ele não der nenhum reajuste salarial, se nós ficarmos sentados de braços cruzados, ainda assim o custo da folha de pagamentos aumenta em 1 bilhão de reais todo ano. Em menos de 10 anos, metade de toda a força de trabalho do governo vai estar se aposentando. Como fazer para pagar a aposentadoria de todos esses servidores num sistema que já é deficitário hoje e que tem o maior custo per capita do país?
Infelizmente, todas as maneiras de se terceirizar a solução já não são mais possíveis. Ou o governo age agora, ou então nem ele, e nem os servidores, e nem o Estado vão ter condições de sobrevivência sem passar por uma enorme crise, como aquela que ocorreu na Grécia, por exemplo, em que foi preciso cortar pela metade os salários para manter o país funcionando. É isso que nós não podemos permitir. Que o servidor pague com seu bolso mais do que já está pagando. E que não tenha, além disso, a segurança de se aposentar no futuro. Hoje, a estrutura salarial do Estado incentiva o descontrole, incentiva o favorecimento político e até mesmo agrava as dificuldades salariais dos servidores. As mudanças que nós estamos propondo, de um lado, alinham o Estado à legislação federal e, de outro, tornam mais transparente a discussão das pautas remuneratórias daqui para frente. Boa parte do que nós pretendemos enviar à Assembleia já foi feito pelo governo federal entre 97 e 2001, há cerca de 20 anos, portanto. Faça uma reflexão. Quem ganha melhor hoje? Um servidor gaúcho ou um servidor federal? Algumas das coisas que nós hoje chamamos de vantagens foram exatamente o que tornaram difícil, ao longo desses 20 anos, melhorar o padrão salarial do funcionalismo gaúcho. Nós queremos agora tornar mais simples e transparente o modo como se contrata, como se remunera, para permitir que o Estado volte a crescer, para permitir que o Rio Grande volte a investir e volte a recompensar os seus trabalhadores de maneira justa. A situação é tão difícil que isso não vai poder ser feito de uma hora para outra. Mas quanto mais nós demorarmos, mais difícil vai ser. E mais longe vai estar o dia em que nós poderemos ter um Estado competitivo, justo e em crescimento para todos. Eu insisto num ponto. Se de um lado nós estamos propondo mudanças que eventualmente vão retirar expectativas de ganhos futuros, de outro nós também estamos propondo avanços e melhorias. Apenas um exemplo. Nos próximos 3 anos desse governo, estão previstos nesses projetos 500 milhões de reais investidos para melhorar a remuneração dos servidores que ganham menos. Nós estamos inovando, permitindo, por exemplo, o teletrabalho e incentivando os professores que mais se qualificam para que ganhem mais. E vamos estar garantindo 25 bilhões de reais em 10 anos que vão permitir que o Rio Grande possa voltar a investir e melhorar a vida dos seus 11 milhões de gaúchos, entre eles os 350 mil servidores públicos ativos, aposentados e os seus pensionistas. Antes de encerrar, eu quero pedir a cada um dos servidores, a cada um de vocês que fazem parte dessa equipe do governo, que se dediquem a compreender a fundo o que nós estamos propondo. Com o olhar de servidor, mas também com o olhar de cidadão, com a visão do hoje, mas também de olho no amanhã, preocupados com o seu futuro, mas também com o futuro dos seus filhos e dos seus netos. É hora de nós encararmos a situação de frente, sem pirotecnias, sem conversa fiada, sem desviar o olho e sem mentiras. Está nas nossas mãos e nas mãos de mais ninguém reconstruirmos o nosso futuro. No início do ano, quando fizemos a logomarca dessa gestão, nós colocamos a sigla RS e a frase Novas Façanhas, porque essas façanhas não são do governo, mas sim de todo o povo gaúcho e agora, nesse momento em especial, dos nossos servidores públicos. Nós estamos numa curva da história em que não é mais possível adiar a coragem. É hora de mudar o Rio Grande. É hora de mudar o nosso futuro. É hora de mudar para alguns e melhorar para todos. Eu conto contigo. Muito obrigado e vamos em frente, juntos.